Querido irmão, querida irmã, estamos celebrando o terceiro domingo do tempo do Advento e a liturgia da palavra deste domingo nos convida à alegria. O profeta Sofonias convida o povo de Israel a se alegrar porque Deus está no meio deles. Paulo convida a igreja de Filipos a se alegrar porque o Senhor está próximo. E São João Batista vai dar 3 caminhos de conversão para as pessoas se prepararem para a chegada do Messias. Vamos meditar com alegria a Santa Palavra de Deus. Se você está passando pela primeira vez aqui neste canal, dê o seu like, deixe o seu comentário, faça a sua inscrição e compartilhe com todos aqueles que gostam de meditar a Palavra de Deus. Na primeira leitura nós temos Sofonias, capítulo 3, versículo 14 a 18, na qual o profeta diz: canta de alegria, rejubila, cidade de Sião, alegra-te, exulta-te de todo o teu coração, porque o Senhor revogou tua sentença e, versículo 17, o Senhor teu Deus está no meio de ti. Ora, Israel foi destruída o reino do norte foi destruído pela Síria e ameaçou destruir o reino de Judá. Mas diz a narrativa bíblica que a Síria não quis invadir Judá e nem destruir Jerusalém. E por isso o profeta convida a cidade de Jerusalém a se alegrar, porque Deus está no meio daquela cidade. Ora, essa expressão Deus está no teu meio, ela, do ponto de vista da fé cristã, ela é plenamente compreendida a partir do mistério da encarnação. Saber que um dia Deus se fez carne e habitou a nossa história, Deus se fez pessoa humana e habitou a nossa história na pessoa de Cristo, deve fazer com que o nosso coração se alegre. Agora, por que o tema da alegria nesse terceiro domingo? É o terceiro domingo do Advento, chamado Domingo Letário, Domingo da Alegria. Somos convidados a nos alegrar pela proximidade, tanto da festa do Natal, mas também somos convidados a nos alegrar por saber que a qualquer momento a vinda de Jesus pode se dar na nossa vida, sabendo que ele vem para poder nos salvar. Eis o motivo da alegria cristã. Depois, na segunda leitura, nós temos a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. E o mesmo tema aparece: alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos, o Senhor está próximo. O motivo da proximidade do Senhor, saber que o Senhor pode vir a qualquer momento para nos salvar, deve encher o nosso coração de alegria, em primeiro lugar. E depois deve fazer com que a gente manifeste bondade para com as outras pessoas, porque ser bom, ser caridoso, é a melhor maneira de nos preparar para o encontro definitivo com Deus. Que as nossas preocupações não nos atrapalhem, pelo contrário, que a gente reze, coloque todas as nossas necessidades e preocupações com confiança em Deus, sabendo que no tempo oportuno Ele vem para nos salvar. E a salvação definitiva, que é a que verdadeiramente importa, é a passagem desse mundo para o céu, a passagem desse mundo para a vida eterna. Então, saber que Deus vem para salvar deve fazer com que a gente se alegre. Ou seja, perceba que, como muitas igrejas hoje em dia usam o discurso da vinda de Jesus como uma forma de meter medo e pavor nas pessoas, então perceba que no Novo Testamento, a pregação da vinda de Jesus, pelo contrário, enchia os cristãos de alegria. Enchia a igreja de alegria, e não de medo e não de pavor. Por fim, no Evangelho, nós temos o Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 10 a 18. Quando as multidões perguntam para João Batista, o profeta, o que devemos fazer? Então repare, salvação é fazer, é uma atitude de vida. Salvação não é um mundo de ideias, é uma prática concreta de vida. Por isso que, inclusive, no meu canal, todos os dias nós estamos colocando justamente qual é a ação concreta que o Evangelho de cada dia nos propõe a fazer, porque Evangelho, viver a salvação, é uma prática concreta de vida. Se vive muito mais o Evangelho fora da igreja do que dentro da igreja. Se vive o Evangelho na convivência diária com as pessoas, na casa, na família, no trabalho, com os pobres, com a sociedade de modo geral. Então veja, João ensina 3 coisas aqui. Em primeiro lugar, a caridade.
Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Então, a caridade aos pobres e necessitados. Quem detesta pobre não pode ser chamado de cristão. Quem odeia aos pobres não é discípulo de Jesus. Depois, em relação aos cobradores de impostos, então o primeiro conselho foi para a multidão em modo geral. O segundo conselho para os cobradores de impostos: o que devemos fazer? Não cobreis mais do que foi estabelecido. Honestidade. Então, você que tem negócios, você que é empreendedor, empresário, etc., tem de ser honesto nos seus negócios, honesto no seu trabalho. Você que trabalha tem que ser honesto no seu trabalho. Então, primeiro caminho, caridade. Segundo, honestidade. Depois, a terceira coisa, né? Para os soldados. E nós, o que devemos fazer? E João responde: não tomeis à força dinheiro de ninguém, não façais falsas acusações, ficais satisfeitos com o vosso salário. Ou seja, não tomar à força dinheiro de ninguém pode ser traduzido por humanismo. Humanismo, ou seja, não usar de violência para com as outras pessoas, não maltratar as pessoas. Os soldados romanos roubavam, maltratavam as pessoas no tempo de Jesus. Faziam falsas acusações, difamavam, não só matavam o corpo, mas também matavam a dignidade, a imagem das pessoas. Como a gente vê hoje em dia ditos cristãos aí nas nossas igrejas, usando as redes sociais para destruir a imagem das pessoas que elas não gostam. Oh, coisa linda de se ver, né? Pois é, não tomar à força dinheiro de ninguém, não maltratar ninguém, não fazer falsas acusações e ficar satisfeito com o vosso salário. Ou seja, não maltratar nenhuma pessoa. Não cometer barbaridades e maldades com nenhuma pessoa. Então, os 3 caminhos: caridade, honestidade e humanismo. Não maltratar, não violentar nenhuma pessoa. Muitas pessoas achavam que João Batista era o Messias, mas ele não era. Então, o texto é um texto cristão, então vai dizer que virá aquele que nos batizará no fogo e no Espírito Santo. E com a chegada dele, já acontecerá o juízo. Então, ele, enquanto pregador apocalíptico, na narrativa, ele insiste que o Messias já estava ali no meio deles, e por isso as pessoas precisam se converter para que a chegada do Messias seja de fato uma chegada de salvação para a vida de todos. Desejo a você um santo 3º domingo do Advento, que você se prepare bem para celebrar o Natal e também se prepare para o seu encontro definitivo com Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Nós estamos anunciando a nossa peregrinação para a Terra Santa, do dia 12 a 20 de maio. Maiores informações pelo telefone 035 9845 6167, tratar com Kelly Melo. E aqui no link abaixo estarão disponíveis todos os nossos cursos bíblicos disponíveis, num precinho que cabe no seu bolso, para que você possa aprofundar e estudar mais a Palavra de Deus. Até o próximo programa, o Pão da Palavra. Se Deus quiser. Tchau, tchau.